Oi, gente, tudo bem? É, Agora eu me dei conta, assim, que eu falo bastante sobre relacionamento nos vídeos que eu posto aqui, né? Até porque eu acredito, assim, piamente que todos os relacionamentos, e quando eu falo relacionamento, não são apenas relacionamentos amorosos, ou enfim, com família, amigos, mas até uma pessoa que você encontra na rua, um dia que você vai comprar pão e a sua interação com a pessoa que está vendendo o pão é um relacionamento. Ou seja, é nessa interação com as pessoas que a gente tem a chance de olhar para aquilo que está ali bem profundo dentro da gente, né? E pensando nisso, assim, é, eu estava assistindo um filme e algo assim que eu gosto de fazer bastante é fazer comentários em filmes. E eu acho isso muito legal porque quando você assiste a um filme, você tem a possibilidade de assistir a cena que está se desenrolando na tela de uma maneira desapegada, ou seja, quando é a sua própria novela, apesar de também ser um filme, é difícil desapegar dessa ideia e desassociar as emoções, as crenças, os pensamentos relacionados à sua própria vida. E nesse filme que eu estava assistindo, tinha uma história que não vem muito ao caso, mas enfim, era uma garota que a mãe abandonou a família. Depois, no desenrolar da história, se entende por quê, mas enfim, a mãe abandonou ela e o pai e nunca mais apareceu, né? E depois de um tempo, ela reencontra essa mãe e a mãe, ela faz as pazes, perdoa a mãe e tudo isso. E um dia ela pergunta, mas né, por que você nunca veio? Enfim, e ela fala, eu fui um dia. E aí ela descobre que teve um dia que ela tinha ido assistir a um jogo, que ela, enfim, e que o pai, antes dela tentar ir falar com a filha, ela foi falar com o pai, e o pai, muito magoado, obviamente, porque ela tinha deixado os dois, enfim. O pai falou, olha, eu não quero que você tenha contato com ela, porque você sumiu, desapareceu e agora do nada você vem e aparece. Eu acho que agora finalmente ela se estabilizou emocionalmente, foi depois de anos de terapia, então você não vai estragar a vida dela de novo. E depois que ela faz as pazes com a mãe, eles se encontram e durante um almoço a filha fala, ela fica sabendo disso, o pai revela isso e ela fica muito revoltada, ela já é adulta. E aí ela fala assim, eu achava que você era a pessoa em quem eu podia confiar. E que a minha mãe era a pessoa em quem eu não podia confiar. Mas agora eu descobri que eu não posso confiar em ninguém. E aí, aquilo me chamou muito, muito, muito atenção. Porque o que a gente chama de confiança, né? E, bom, eu como estudante de um curso em Milagres, tenho um manual de professores e a primeira característica dos professores de Deus é a confiança. E o curso em Milagres diz que nós somos professores de Deus ou professores do ego. E nesse sentido, o desenvolvimento da confiança é algo que para um curso de milagres é a primeira característica dos professores de Deus, porque ele diz que nós temos uma capacidade de confiança, mas nós confiamos no professor errado, nós confiamos no professor, né, no ego, e não no Espírito Santo, ou enfim, em Jesus, ou no nosso ser real, em Deus, seja lá o que for que a gente acredite, não vem muito ao caso. Mas o que eu percebi até assistindo esse filme, me deu um insight muito profundo com relação até à minha própria vida, é que o que a gente chama de confiança, ou seja, quando a menina dizia para o pai dela, eu confio em você, o que está por trás disso que ela define como confiança, caminhão do gás, gente, passa por aqui também. Mas o que ela define como confiança é um conjunto de comportamento, né? Um conjunto de comportamento esperado que ela define para o papel do pai dela, ou seja, dentro do papel que ela imagina como sendo um pai ideal, ela define um conjunto de comportamentos e ela espera que ele haja de acordo com esse conjunto de comportamento. Por quê? Porque no fundo,
todos nós, né, eu sempre falo disso aqui, e até eu acredito que seja por isso que você esteja aqui, todos nós temos essa sensação de vazio, essa tristeza muito profunda, que parece que tem momentos que se a gente ficar sozinho, ficar em silêncio, começa a surgir, começa a vir à tona e nós não queremos de forma alguma entrar em contato com isso. E é até por isso que nós projetamos em outras pessoas esse sentimento, né? Então qualquer coisa é motivo para nos deixar triste, então ou seja, para projetar isso em alguém, eu tô triste agora porque fulano fez isso. E no fundo a gente sabe, né, que não é verdade. Mas quando esse sentimento começa a vir à tona, eu projeto isso no comportamento de alguém em quem eu confio. E aí, essa confiança que a gente deposita em alguém é praticamente uma sentença de morte. Então eu estou dizendo para a pessoa, olha, tem esse conjunto de comportamento, né, de ações, de atitudes, de falas que eu espero de você. Se você sai desse conjunto de atitudes, eu deixo de confiar em você. E a pessoa, a confiada, gente, tem muita gente que confia em mim dessa forma também. E eu posso dizer assim que para mim essa confiança é muito, muito pesada. Porque eu sinto que se eu fizer alguma coisa fora dessa caixinha de comportamento, eu vou frustrar essa pessoa, né? Então eu gravei há pouco tempo falando do vídeo, a dificuldade, né, de falar não para as pessoas, mas porque eu sinto que nós sentenciamos uns aos outros a morte. E no fundo, por mais que a gente fale assim, não, no fulano eu confio. Cara, é assim, é uma coisa tão arriscada depositar confiança nas pessoas, porque sejamos verdadeiros conosco. Quantas coisas, né? Eu gravei um vídeo também falando disso, mas quantas coisas nós nos propomos a fazer, né? Por exemplo, eu me proponho a acordar todos os dias e me recordar do meu objetivo, do meu propósito maior de despertar. Ao longo do dia eu me esqueço disso milhares de vezes. E aí quando eu me deito, eu tento me lembrar de novo desse propósito, fazer uma retrospectiva de como foi esse meu dia, mas durante o dia eu perco isso de vista várias vezes. Hoje, por exemplo, o meu cachorrinho, eu cheguei de viagem ontem, deixei a mala ali na área de serviço, na verdade foi meu filho que acrescenta, né, na projeção, e aí o meu cachorrinho achou legal, enfim, fazer xixi na mala. E e aí, de perceber, assim, de projetar essa raiva, acordei e falei, poxa, mas você vem fazer xixi aqui, você tem que deixar a mala aqui, você não podia ter levado, enfim. E de repente, volto a mim e falo assim, nossa, eu tô aqui pra despertar, eu não tô aqui pra culpar as pessoas pela maneira como eu me sinto. Então, eu já me perdi nesse processo. Então, se eu for muito honesta com o meu próprio processo e perceber quantas vezes eu me frustro, me decepciono e quebro a minha própria regra, então eu percebo que depositar a confiança em uma pessoa, nesse sentido de que ela vai se comportar sempre da maneira esperada, é frustrado por si só. E aí a gente, na verdade, não é que a gente confia na pessoa, mas a gente não confia no nosso verdadeiro ser, não confia na guiança, não confia no despertar, não confia em Deus, não confia nessa força que atua aqui. E aí o que a gente chama de confiança, no fundo, é medo e é um mecanismo, uma tentativa de controlar o mundo para que eu me sinta sempre bem, para que não haja nenhum gatilho que desperte, que traga à tona aquilo que eu tento o dia inteiro empurrar e suprimir. Era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, gente. Super, super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Namastê.